Aí é Tem diferente. influência o tratamento da água na hora de escolher a piscina? Ozônio, cloro... Tem, interfere, mas que nem Tem essa. vários, né? É, Sal... essa professora lá de São Luís, a Tatiana Galli, com a Ativa Baby, dela é cloro. E ela atendeu 5.000 bebês. E ela não teve problema nenhum com esses 5.000 bebês. Então ela tem um N muito grande, né? Um número alto de bebês. E isso, ela tá com um bebê de 10 dias, 20 dias, recém-nascidos, né? Então ela não tem esse problema. Só que aí você tem que ter o cuidado com a água, né? Então ela é bem rigoroso. A quantidade ela controla o pH, o cloro. Esses bebês recém-nascidos, eles entram no primeiro horário. Então ela reserva então ela passa o almoço, faz a limpeza para a piscina e o primeiro horário são com esses menores. Então ela tem esse cuidado, não vai colocar um RN depois de outra aula. Então você tem que ter os mínimos cuidados. Então até quando falar, pai, vou procurar, que lugar eu vou procurar? Você é uma criança pequena, então eu vou pensar nesses cuidados com a piscina. Você vai perguntar, professor, como você faz o controle do pH? Como você faz o controle do cloro? Que nem você já mediu o cloro do chuveiro? É igual da piscina. Então, por que no chuveiro eu tenho cloro e na piscina eu não posso ter? Se a gente tem no dia a dia. Então, a água que vem da Sabesp, ela tem cloro porque o encanamento do que tem em São Paulo é muito antigo. Eu trabalhei na Sabesp. Uma das melhores qualidades de água do mundo é a de São Paulo. Tem cloro, tem Só flúor que, também, se eu não me engano. só que eles têm que colocar isso na água porque o encanamento de São Paulo ainda é velho. Aí a água ia chegar na residência não com tanta qualidade. Então, tem que colocar o cloro. E a água do chuveiro vem com cloro. Então, se você medir lá, e na piscina também. Então, se você tem um controle, é que às vezes você não tem esse controle, aí sobe o cloro, o pH, aí começa a ser prejudicial, né? Então, você tem que ter um controle rigoroso se você vai trabalhar com bebês que... O que acontece se o cloro fica muito alto, por exemplo? Então, irrita o olho. Irrita o olho, coceira, né? Começa a dar alergia. São mais essas coisas de, tipo, quase dermatite de pele, assim, né? Essas coisas... Que são os grandes Mas problemas. Mas não tem nada a ver com otite, por exemplo. Não. Tá. Não, também interfere, vai. Eu não sou especialista, mas com certeza vai interferir. Tá bom. Sempre as piscinas têm que ser piscinas diferentes ou não? Pode ser a mesma piscina para adulto e para criança? Ou é mais comum que você tenha uma piscina diferente dentro das academias? A gente tá falando de criança ou bebê? A gente tem porque o bebê ele é mais sensível, Vamos né? falar A pele primeiro é mais de bebê, sensível. que eu tenho bastante essa dúvida. Então, aí de bebê, sim, tem que ser não uma piscina... Geralmente é uma piscina específica porque a temperatura tem que ser mais alta, a limpeza tem que ser melhor. Não melhor não, tem que estar dentro dos padrões, né? Então, aí geralmente é um ambiente menor, que é mais controlado. Então, geralmente a piscina de bebê... Ela, às vezes, ela não ou ela não tem tanto movimento, mas tem que ter sim, tem que ter um controle maior se for bebê. Bebê seria até 1 ano, mais ou menos? 2 anos é considerado bebê. Tá bom. Então, alguns lugares eles consideram até 3, mas 2 já dá para ser considerado ali. Aí, infantil, você já começa a colocar junto ali com adulto, dá para colocar. De 2, 3 para cima, já vai todo mundo junto, né? Já junta a renca. Você acha que tem um limite ideal de número de alunos por professor na aula? Até pro pai olhar isso e falar, puta, sei lá, colocaram 20 e um professor que fumou maconha antes da aula. Isso às vezes Você tá falando do CrossFit? Idiota. De alguém em particular? Tem, de alguém. Não, mas brincando. Tem um limite ideal de professor por alunos? Não, super. Porque a natação, ela é segurança aquática. Então, se eu não tenho segurança, eu não posso ter aula de natação. Primeira coisa que eu tenho que preocupar é a segurança. Até quando eu falo das atividades, das brincadeiras, dos jogos, às vezes a gente mesmo se empolga nos jogos. Se você vai dar um jogo, não tem segurança, nem dá o jogo. Então, isso fala. Então, primeiro de tudo, antes para acontecer uma aula, é segurança aquática. E eu tenho que ter a prevenção antes. Então, o que pode dar errado naquele jogo? O que pode dar errado na aula de natação? Eu preciso contar uma história da primeira aula de natação que eu dei para crianças de 6 a 7 anos. Eu dei queimada para as crianças. E só a cabeça delas ficava para fora d'água. Quando eu vi que umas 5 tinham quase morrido, eu parei a brincadeira. Mas eu não tinha pensado. Acho que não tá dando certo, né? Não, mas você tem que pensar antes da atividade. Então, Sim, o que pode acontecer nessa atividade? Então, é o principal, né? Então, às vezes é uma piscina que dá pé, uma piscina que não dá pé, ele usa plataforma. Então, se usa plataforma, a quantidade de aluno tem que ser menor, porque ele pode cair da plataforma. Então, a quantidade de professor tem que ser maior. Isso tem que ser. Então, a quantidade depende da faixa etária, né? Se ele já nada, se já tem autonomia, não tem autonomia. Mas sim, isso é uma preocupação que os pais devem ter, a coordenação deve ter. Sim, isso deve acontecer. Porque quando é com bebê, é o pai com o bebê, né? Normalmente. E aí, pra criancinha um pouquinho maiorzinha, sei lá, que já tem uns 4,
5 anos, você acha que um professor dá conta De quantos? de quantos? De 4, eu ia 5, falar é. isso, Eu ia falar Que aí isso. ele tem a visão, ele tem o controle. Uhum. Aí depende do ambiente, do espaço que ele tem. Sim. Então, são N variáveis, né? Não dá pra você fechar um número, né? Tá. Mas aí cada caso é cada caso. Mas tem que ter a preocupação, sim. É um número de alunos. Mas a gente sabe que às vezes a realidade não é essa, né? Que a gente chega lá... A gente já trabalhei com quantidades elevadas, assim, de crianças. Já trabalhei com crianças de 10 a 12 anos com 32 crianças. Não fica a melhor aula, mas aí são crianças com mais autonomia Sim. também, né? Sim. O risco é bem menor.